Bem, meus irmãos, esse é o nosso programa Navegando com Cristo, da nossa UMEM, da União de Militares Evangélicos da Marinha. E para você aí que não me conhece, sou o presbítero Kleber Gomes. E vamos, meu irmão, juntos aí nessa live abençoada que hoje, mais uma vez, estaremos estudando, meu irmão, a nossa lição bíblica da nossa UMEM. Estamos entrando aí, já entramos, na verdade, no terceiro trimestre de 2025. E o tema da lição, meu irmão, nós estamos estudando agora é a Igreja em Jerusalém, doutrina e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Pois é, meu irmão, então entramos aí no terceiro trimestre de 2025 e a lição de hoje, nós estamos aí já na lição número 2, tá? A lição número 2 fala o seguinte: a Igreja de Jerusalém, o modelo a ser seguido. É isso aí. Então estamos aí, meu irmão, na nossa Escola Bíblica da UMEM. Você já pode aí pegar sua revista, você que já tem a sua revista, me acompanha aí nesse estudo da Palavra de Deus. Você aí que tem a sua Bíblia do seu lado, pegue a sua Bíblia aí, pegue o seu smartphone, seu tablet, o seu celular, que tem a sua Bíblia aí, abre aí, vamos aí, me acompanhe nesse estudo da Palavra de Deus, porque hoje, meu irmão, está sendo muita bênção, está bem explicado para você. Quero falar para você que o nosso estudo aqui no nosso programa Navegando com Cristo, ele se prolonga um pouco mais porque a gente abrange muita coisa. Já na sua igreja, quando você vai dar esse estudo, você já diminui um pouco devido ao tempo, entendeu? Então vamos juntos aí, em nome de Jesus, estudar a Palavra de Deus a partir de agora. E mais uma vez eu peço a você, se inscreve no nosso canal Presbítero Kleber Gomes e também no canal da UMEM Nacional. Segue, meus irmãos, a gente nas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/UMEM Nacional. Nosso Instagram é UMEM.nacional. E o canal que você assiste aí esse estudo é o canal Presbítero Kleber Gomes, do nosso canal no YouTube. O canal no YouTube da UMEM Nacional passa o nosso programa Navegando, aliás, o programa do podcast da UMEM e também o podcast dos veteranos. Então, como falei a você, o canal no YouTube da UMEM Nacional passa o podcast da UMEM e o podcast dos veteranos, tá? O canal Presbítero Kleber passa isso aqui, ó, Navegando com Cristo da nossa UMEM. Então vamos junto, meu irmão, aí estudar, dar início ao estudo da Palavra de Deus. Eu já peço a você, abra sua Bíblia, pegue sua revista e vamos aí já no texto áureo em nome de Jesus. Bem, como você pode ver aí, o nosso texto áureo, tá bom? Está em cima o texto áureo e embaixo a nossa verdade prática. O texto áureo vem dizendo o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Isto está baseado em Atos, no capítulo 2, no verso 42. Também a nossa verdade prática está aí embaixo, você pode ver, meu irmão, e me acompanha aí na leitura. Verdade prática diz o seguinte: a Igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para os demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Vamos repetir: verdade prática, a Igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para os demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblica. Então, meu irmão, dito isso, vamos aí para a nossa leitura bíblica em classe. Como você pode ver aí, estamos aí na primeira parte da nossa leitura bíblica em classe. Vamos ler aí Atos capítulo 2, verso 37 até o verso 47. Me acompanhe, pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia, você que tem sua revista, abra sua revista e me acompanhe nessa leitura de Atos no capítulo 2, verso 37 até o 47. A primeira parte, vamos pegar do verso 37 até o verso 41, que diz assim, o verso 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos?
Verso 38, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Verso 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Verso 40, e com muitas outras palavras isto testifica e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Verso 41 diz, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Louvado seja Deus. Então vamos para a segunda parte da nossa leitura bíblica em classe, que está em Atos capítulo 2, verso 37 ao 47 também, e vamos a partir do 42 até o 47, que diz o 42 assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Verso 43. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. 44. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. E vendiam suas propriedades e bens e partiam com todos, segundo cada um havia de mister. Verso 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. 47, para finalizar, fala assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, meus irmãos, como nós temos visto aí, nós lemos aí o nosso textual, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. E agora, meu irmão, vamos entrar, na verdade, na introdução do nosso estudo bíblico, porque Atos, no capítulo 2 e no verso 37 até o verso 47, ele descreve, meu irmão, o impacto do sermão de Pedro lá no Pentecoste, onde muitos foram convertidos ao Evangelho, sendo batizados e confessando os seus pecados. E essa passagem, meu irmão, também ela destaca a vida comunitária da igreja, né, a igreja primitiva, marcada pela comunhão, pela partilha de bens e também o crescimento em número dos irmãos na fé. Quando Pedro, meu irmão, ele acabou de fazer o seu sermão aos peregrinos ali que estavam em Jerusalém, que viram então o mover do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Pedro, meu irmão, ele estava explicando como os discípulos receberam poder para falar em várias línguas pelo poder do Espírito Santo de Deus e o porquê que isso havia acontecido, o porquê que aconteceu. O povo que ali estava sentiram um profundo pesar, um profundo remorso, sentiram tristeza, ou seja, meu irmão, eles se sentiram arrependidos. E até porque Pedro, ele termina a sua pregação lembrando a multidão dos judeus que ali estavam, né? Que eles haviam pedido a morte de Jesus e crucificaram Jesus. Pedro, meu irmão, ele fala que a morte de Jesus havia sido planejada por Deus e que Jesus, ele havia ressuscitado, sendo exaltado por Deus e assentado à sua direita. Louvado seja o nome do Senhor. Também, ele falou que aquelas pessoas não estavam embriagadas, acho que eles estavam ouvindo, que estavam falando em outras línguas, né? E então Pedro levanta, ele fala que aquelas pessoas não estavam embriagadas, mas estavam cheias do Espírito Santo, cumprindo o que o profeta Joel, ele havia profetizado lá no capítulo 2, no verso 28 do seu livro. E a resposta do povo, em meio à pregação de Pedro, foi, meu irmão, de imediato. Porque quando ouviram a mensagem de Pedro, né, a mensagem que Pedro ele pregou, os seus corações, meu irmão, foram
transpassados pela mensagem, foram transpassados pela palavra. E eles perguntaram então arrependidos: irmãos, o que faremos? Por quê? Porque a palavra, meu irmão, que Pedro pregou, transpassou seus corações como uma espada de dois gumes, louvado seja Deus, que penetrou o coração deles e eles se sentiram, meu irmão, arrependidos, eles compungiram em seus corações, então eles perguntaram: irmãos, o que faremos? Perceba aqui, meu irmão, que a multidão, ela não discutiu com Pedro, e nem tampouco elas negaram o fato de que Jesus ele havia sido crucificado por eles. Os judeus, eles sentiram a dor da culpa, porque o que Pedro falava, meu irmão, Pedro falava a verdade para eles. E diante disso, eles perguntaram, querendo corrigir o seu erro que cometeram, pois eles estavam aí cegos e foram enganados pela raiva de muitos que lhe gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Eles não queriam, meu irmão, ficar preso pela culpa. Pedro, então, ele chama a multidão ao arrependimento, quando ele fala lá em Atos, no capítulo 2, no verso 38, que diz assim, ó: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E diante disso, meu irmão, nós entramos no primeiro tópico da nossa lição, que tem como tema aí uma igreja com sólidos alicerces. E nos dias de hoje nós podemos ver, meu irmão, que é bem nítido aí o grande número de igrejas construídas. Muitas delas, meu irmão, são uma de frente para a outra, ou então uma do lado da outra. E muitas delas, meu irmão, são cheias de frequentadores, porém, a gente não vê aí grandes transformações, ou seja, não há pessoas transformadas pelo poder regenerador do Espírito Santo. E por que isso? Ora, meu irmão, porque a maioria não vem para a igreja em busca da palavra de Deus. A maioria, meu irmão, não vem em busca da palavra. A maioria não vem, meu irmão, para aprender das Escrituras Sagradas. A maioria, meu irmão, vem em busca de ter uma vida aí confortável, ser bem-sucedido, ter sucesso na vida, mas eles não vêm, meu irmão, para aprender da doutrina do Evangelho. E isso, meu irmão, se dá porque os líderes dessas igrejas, eles não instruem seus membros. Louvado seja Deus. Os líderes dessas igrejas, eles não dão instrução dos seus membros, né, com a palavra da verdade. O seu líder, meu irmão, ele não ensina aí as escrituras. Muito pelo contrário, eles pegam aí um texto bíblico e eles transformam aí em triunfalismo. Outros, então, trabalham o seu emocional, trabalham o emocional da pessoa, fazendo com que essa pessoa busque conquista, busque vitória, busque ser bem-sucedido. Onde eles aplicam, então, meu irmão, a teologia da confissão positiva, de maneira que você tem que declarar, você tem que decretar, para que aconteça na sua vida aquilo que você deseja. Jesus, meu irmão, ele não veio morrer na cruz para ninguém ser bem-sucedido. Jesus, ele não prometeu, meu irmão, riqueza. Ele não prometeu, meu irmão, que nós iríamos viver uma vida de luxo aqui na terra. Não, não foi isso que Jesus prometeu. Jesus, meu irmão, ele pregava o evangelho do arrependimento. Quando João Batista ele foi preso e Jesus então ele aparece, louvado seja Deus, ele aparece pregando o evangelho do arrependimento. Lá em Marcos capítulo 1, verso 15, ele diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus, irmão, pregava o evangelho do arrependimento. Assim como Pedro também, ele pregou para aquela multidão logo depois do Pentecostes, logo depois que o Espírito Santo desceu e batizou aqueles 120 que estavam ali. Pedro disse, meu irmão, então ao povo que se arrependam e cada um deles fossem batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. A igreja de Jerusalém não era apenas, meu irmão, uma igreja de uma comunidade de fé,
mas era um modelo de vida cristã, não é? Um modelo que impactava a sua geração. A igreja de Jerusalém, ela tinha compromisso, irmão, com a palavra de Deus. Assim como nós, da igreja atual, que pregamos a verdade, meu irmão, nós, meu irmão, temos que ter o compromisso com a palavra de Deus, porque nós fomos, irmãos, chamados para viver uma fé fundamentada na palavra, na doutrina, na comunhão, na prática do ensinamento de Cristo. Louvado seja Deus! A igreja de Jerusalém, meu irmão, era bem doutrinada. Uma igreja, meu irmão, genuinamente cristã. Ela pratica, meu irmão, o que os apóstolos ensinaram. E elas perseveravam, irmão, na doutrina, na oração, na comunhão e no partir do pão. Uma igreja, meu irmão, verdadeiramente cristã. Ela consegue ensinar, meu irmão, ela consegue doutrinar os seus membros de uma maneira, meu irmão, que eles refletem o caráter de Cristo, né? O caráter de Jesus. Muitas igrejas, meu irmão, na atualidade, elas diluíram o evangelho. Elas fazem aí uma peneira na hora da mensagem. E para quê, meu irmão? Para que fique mais ingerível para os seus adeptos, para os seguidores, para aqueles que vão ouvir a mensagem. As mensagens, meu irmão, dessas igrejas só ensinam como administrar a sua conta, o que fazer para que você não seja mal sucedido na sua vida, o que você deve fazer para conquistar os seus objetivos, ser um vencedor, não é? Trocaram, meu irmão, a mensagem da cruz pela mensagem da conquista, pela mensagem da vitória. A mensagem do evangelho cristocêntrico, escriturístico, que para muitos, meu irmão, não é tão agradável, não tem sido pregado. A igreja primitiva, meu irmão, ela aprendeu dos apóstolos e transmitia então para outros o que aprendeu, porque era bem doutrinada. A igreja de Jerusalém, ela era bem doutrinada. A igreja, meu irmão, no tempo dos apóstolos, ela vivia da palavra, se alimentava do verdadeiro evangelho, ela tinha doutrina. A doutrina, meu irmão, que eu falo aqui, não são os usos e os costumes, não. Até porque não são os usos e os costumes que vão nos salvar, que vai me salvar. Uso e costume não salva ninguém, meu irmão. Não é pelo uso de algo, ou deixar de comer aquilo, ou andar barbudo ou sem barba, que eu vou ser salvo. Não, nada disso. Como foi falado, meu irmão, na aula anterior, nada do que eu faça vai me salvar, porque a salvação, meu irmão, não é pelo que eu faço, mas é pelo que Cristo fez. Louvado seja o nome do Senhor. Os méritos não são meus, meu irmão. Os méritos não são seus, não é aquilo que a gente fez, não são nossos méritos, mas é o mérito de Cristo. Porque foi Ele, Jesus Cristo, quem se sacrificou, irmão, na cruz, por mim e por você. Para quê? Para a remissão dos nossos pecados. Então, meu irmão, para que a igreja, ela volte a ser uma igreja verdadeiramente cristã, ela tem que voltar, irmão, a pregar o evangelho bíblico, ao evangelho verdadeiro, ao evangelho doutrinário. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, meu irmão, ela tem que chamar as pessoas ao arrependimento. É falar de pecado, é falar do céu, é falar da cruz, é falar de salvação, de vida eterna. Olhando, irmão, para o texto de Atos 2, nós podemos ver quando Deus ele derramou do seu Espírito e ele batizou a sua igreja no dia de Pentecoste, cumpriu-se, irmão, a profecia de Joel do capítulo 2, verso 28, como eu falei no começo, que diz assim, ó: e há de ser que depois desses dias
derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Nesse dia, quando os 120 eles foram batizados, diz o texto, irmão, que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Louvado seja o nome do Senhor. Isso está em Atos 2, verso 3. Ou seja, meu irmão, eles foram revestidos de poder e começaram a falar em línguas estranhas. E no versículo 4, diz o texto que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, ou seja, em outros idiomas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Isto Atos 2:4. E o que eles falaram então? Eles falaram, irmão, das maravilhas de Deus. Então, como na festa de Pentecoste havia aí várias pessoas religiosas de nações diferentes, era necessário então ouvirem das grandezas de Deus na sua própria língua, no seu próprio idioma. E o Espírito Santo lhes concedia que falassem, para que essas pessoas que estavam ouvindo as maravilhas de Deus na sua própria língua, no seu idioma, entendessem o que estava vendo. E provavelmente, irmão, eles ouviram das maravilhas de Deus, como também foram chamados ao arrependimento. Para que possamos entender, então, a passagem de Atos no capítulo 2, no verso 3 e verso 4, descreve, meu irmão, o evento em que as línguas como que de fogo pousaram sobre os discípulos e eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. No verso 3, quando diz, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Essas línguas, meu irmão, no grego é glossolalia e xenoglóssia, que se refere então a falar em línguas não aprendidas. E esse termo está ligado em Atos 2. No grego, o termo glossa quer dizer, irmão, língua ou fala. E lália se refere a falar. Então, irmão, isso se refere a falar espontaneamente em línguas desconhecidas, não entendível, que não foram aprendidas. Ou seja, irmão, em línguas estranhas, línguas do céu. E no verso 4, quando fala que eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Esses outros idiomas que o texto fala, no grego é xenoglóssia, que xeno é estrangeiro e glossa quer dizer línguas. Então, isso descreve, irmão, a capacidade de falar em línguas estranhas sem ter aprendido. Justamente, meu irmão, o que aconteceu em Atos 2. Então, no verso 3, eram línguas como que de fogo, ou seja, línguas estranhas, línguas que ninguém entende, línguas do céu. E no verso 4, eram línguas estrangeiras, onde haviam idiomas, porém, eles falavam sem ter aprendido, sem ter aula de outros idiomas. Veja o que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4 e verso 5. Me acompanhe nessa leitura. E diz assim, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4, diz assim, o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. E língua desconhecida aqui, irmão, são as línguas estranhas. Mas o que profetiza edifica a igreja, o que Paulo fala. E no verso 5 diz assim, e eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala línguas. A não ser que também interprete, para que a língua receba edificação. Para que a igreja, aliás, receba edificação.
E também, meu irmão, em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26 e verso 27, diz assim, verso 26, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajunteis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E no verso 27 diz assim, e se alguém fala em línguas desconhecidas, ou seja, irmão, o que Paulo está dizendo, que línguas desconhecidas aqui são línguas estranhas, faça-se isso por 2 ou 4, muito 3, e por sua vez, e que haja intérprete. Isso, 1 Coríntios 14, 26 e 27. Então, irmão, no versículo 3 de Atos, eram línguas do céu, línguas estranhas. E no versículo 4 de Atos, eram línguas estrangeiras, eram idiomas conhecidos. Veja o que diz Atos 2, verso 5 até o verso 8. Atos capítulo 2, verso 5 até o 8, que diz assim, e em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E o verso 7 diz, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? E no verso 8 diz assim, como, pois, ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? E eles falavam de quê, irmão, ali? Eles falavam das maravilhas de Deus. Ele chamava o povo, irmão, ao arrependimento, e cada um na sua própria língua. Por isso que aqueles visitantes que foram na festa de Pentecostes entenderam o que eles estavam falando. No começo não, mas depois entenderam porque eles falavam na língua de cada um deles. Então, quando os crentes pentecostais, meu irmão, se ajuntam, e onde é que eles se ajuntam? Eles se ajuntam na igreja, irmão. É ali que a igreja, os irmãos têm que se ajuntar, é na igreja. Tem que ter, irmão, o quê? Depois que se ajunta, depois que se reúne, depois que a igreja se reúne, tem que ter salmo, tem que ter cântico, tem que ter línguas. E línguas aqui, meu irmão, são línguas estranhas. E tem que ter o quê? Doutrina. Tem que ter ensinamento. Tem que ter palavra. Uma igreja bíblica, meu irmão, tem que ter doutrina, tem que ter ensinamento, tem que ter palavra. Portanto, irmão, Pedro, ao ver a aglomeração de pessoas, para ver o que estava acontecendo, quando eles viram os que foram batizados pelo Espírito Santo falarem em línguas, tanto as estrangeiras como as línguas estranhas, ele, Pedro, aproveitou o momento e pregou para aquelas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E diz o texto que depois da pregação de Pedro, irmão, quase 3.000 almas se converteram ao Evangelho. Quase 3.000 almas se converteram. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, irmão, pregou um sermão bíblico para uma multidão que estava ali, irmão, e ele lhes falou da rejeição dos judeus por Jesus. O que Pedro estava pregando ali, primeiro ele explicou ali o que estava acontecendo com aqueles irmãos falando em línguas. E depois ele chama a atenção dos judeus que estavam ali e falam da rejeição dele por Jesus. Os judeus rejeitaram Jesus. O Messias prometido foi rejeitado por eles. Os judeus, irmão, não reconheceram e nem o aceitaram. E a situação ainda ficou pior, meu irmão, ficou mais grave, porque eles, além de rejeitar Jesus, eles crucificaram a Jesus. Eles mataram Jesus. E Pedro, então, irmão, deixa claro na sua pregação a gravidade do pecado deles.
Pedro, ele confronta o pecado deles. Pedro, ele não amaciou o coração de ninguém, irmão. Pedro, ele falou a verdade. Ele lançou em rosto o que eles estavam fazendo, lançou em rosto o seu pecado. E assim, irmão, que nós temos que pregar. É assim, meu irmão, que tem que ser a pregação da igreja. Não é para amaciar o coração de ninguém, irmão. Não é para ter medo de falar de pecado. Não é não, irmão. Pedro ali, ele não temeu a ninguém, ele estava cheio do Espírito Santo. E lançou a mensagem. E muitos ali se arrependeram. Irmão, é para pregar a verdade, irmão. Mesmo que doa, mesmo que seja dura a mensagem, mesmo que muitos rejeitem a mensagem, mesmo que muitos que ouçam não gostem da mensagem, a palavra da verdade, irmão, ela tem que ser dita, ela tem que ser pregada. O resultado de pregar a verdade, irmão, é que o Espírito Santo, ele age na vida dos ouvintes, trazendo eles ao arrependimento. As pessoas, irmão, só serão transpassadas pelo poder da palavra em seus corações, através do Espírito Santo, se nós levarmos a mensagem do arrependimento, levarmos a mensagem do Evangelho verdadeiro, o Evangelho salvífico, o Evangelho de Jesus, aquele Evangelho que Ele deixou para que nós pregássemos. Falar a verdade, falar duro, mas falar da verdade. Veja, irmão, que depois da pregação de Pedro, diz o texto lá no versículo 37, que compungiram-se em seus corações, ou seja, eles se sentiram arrependidos e perguntaram o que deveriam fazer. No verso 38, Pedro disse a eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Então, irmão, o coração de quase 3.000 pessoas foram compungidas, foram marcadas, foram impactadas e levadas ao arrependimento. O Espírito Santo, irmão, convenceu essas pessoas dos seus pecados e foram levadas, irmão, ao arrependimento. E por quê? Porque isso, irmão, é produto do Evangelho. E o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo o que crê. Isso é poder do Espírito Santo, proveniente, irmão, da verdadeira pregação da palavra de Deus. Isso aí, meu irmão, é proveniente da pregação do verdadeiro Evangelho de Jesus. Muitas pessoas vêm para a igreja em busca de uma cura, em busca da solução de problemas, em busca de milagres. E não vêm, irmão, em busca do perdão dos seus pecados, nem tampouco para aprender da doutrina. E cabe a mim e a você, irmão, pregar o Evangelho para que eles ouçam a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Essas pessoas, meu irmão, elas não vêm para aprender a doutrina, a palavra de Deus. E por quê? Por causa de quê, irmão? Por causa das pregações triunfalistas, por causa, irmão, das pregações que amaciam o coração do pecador. E uma igreja, irmão, bíblica, ela prega a mensagem que confronta o pecador. Uma igreja bíblica prega doutrina, prega sobre o pecado, prega, irmão, sobre o arrependimento. Então, uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, também, irmão, é uma igreja que vive em oração. A igreja de Jerusalém, ela perseverava na doutrina, na comunhão e na oração. A igreja de Jerusalém, irmão, ela orava. E se perseverar, irmão, em oração é o que eles faziam.
Perseverar em oração, meu irmão, quer dizer que a igreja ela vivia em contínua oração. A igreja orava o tempo todo, ela perseverava na oração. A igreja de Jerusalém perseverava na oração, irmão, ou seja, ela não era uma oração casual que ela fazia, ou sem frequência, não. Era, meu irmão, uma vida de constante oração. A igreja orava constantemente. Eles também, irmão, saíam em busca de lugares para orar. Pedro e João, por exemplo, eles foram ao templo da hora nona. Para quê? Para orar. Veja o texto. Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração, hora nona. O texto é de Atos 3, verso 1. Quando Pedro e João eles subiam juntos ao templo na hora nona para orar. Eles iam em busca de oração. No capítulo 6, no verso 4, os apóstolos eles perseveravam na oração e no ministério da palavra. Então, Atos capítulo 12, verso 15, quando Pedro foi preso, a igreja fazia o quê? A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então, meu irmão, uma igreja bíblica é uma igreja que ora. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, irmão, entramos no tópico 2 da nossa lição, que tem como título uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Então, uma igreja modelo de Jerusalém também observa, irmão, os seus símbolos cristãos. E um desses símbolos é o batismo. O batismo, irmão, é um dos primeiros passos da fé cristã. É um rito de entrada, irmão, para uma nova vida em Cristo. O batismo é um testemunho público de que a pessoa se converteu ao Evangelho e por meio do batismo o cristão ele mostra ao mundo que a sua vida agora ela é diferente e que agora eles têm uma nova vida em Cristo. Então, irmão, alguém que está convicto do seu arrependimento, o próximo passo a fazer é se batizar nas águas. Porque o símbolo do batismo é no momento que a pessoa ela desce às águas e simboliza então a morte do velho homem. E ao emergir, irmão, simboliza aí o renascimento de um novo homem, ou seja, morte do velho homem, nascimento, nasce um novo homem, louvado seja o nome do Senhor. E o que segue ao batismo é a fé, porque na igreja primitiva, ninguém era batizado sem antes não confessasse o seu pecado, ou seja, se não se arrependesse e professasse a sua fé em Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida. E a conversão e a fé é uma das obras, irmão, regeneradora do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo, irmão, quem convence o homem dos seus pecados, fazendo com que o homem se arrependa e creia em Jesus Cristo. Então, o batismo, ele é um sinal de arrependimento, é um sinal de fé, louvado seja Deus. Assim, irmão, é necessário que todo aquele que se arrepende e recebe a Jesus como Salvador, devem ser batizados, devem confessar a sua fé, louvado seja Deus, no Criador, no Senhor Jesus Cristo. E quem é batizado, ó, irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, significa que a partir daquele momento, a partir do batismo, ele pertence, irmão, à Trindade Santa. Ele pertence ao Pai, ele pertence ao Filho, ele pertence ao Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. E ele então deve a eles lealdade. Aleluia. Uma outra ordenança dada pelo Senhor, meu irmão, é a Santa Ceia, que foi observada pela igreja. O verso 42 de Atos 2 diz que perseveravam na doutrina e no partir do pão
E esse partir do pão, irmão, alguns estudiosos, eles dizem que se refere à ceia do Senhor. E eu acredito nisso. E a Santa Ceia, meu irmão, é um memorial, ou seja, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós trazemos à memória a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Por isso que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 24, assim: e Jesus, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim, louvado seja Deus. E Paulo, então, ele nos ensinou que esse memorial, irmão, deve ser realizado até que Cristo venha. Veja aí o texto, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26, diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, fala da volta de Jesus. Aleluia! Então, irmão, a Santa Ceia, nós trazemos aí à memória a morte de Jesus, sua ressurreição, e nós ficamos aguardando a sua vinda. Como diz o texto, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. E o que todo salvo, irmão, deve ter é consciência do seu pecado no momento em que ele vai participar da Santa Ceia. É saber, irmão, que Cristo, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Jesus, ele foi moído por causa dos nossos pecados. E o castigo, irmão, que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, ou melhor, por causa do seu sofrimento, nós fomos sarados. Ou seja, nós fomos, irmão, perdoados. Como diz Isaías 53, no verso 5. E o que é uma pessoa, irmão, que come e que bebe indignamente a Santa Ceia? Aquele que come e bebe indignamente é uma pessoa, irmão, que não se arrependeu. É uma pessoa que participa da ceia sem ser convertida ao Evangelho, que não tem consciência do que significa participar do pão e do vinho. É uma pessoa, irmão, que vive e que gosta de viver na prática do pecado sem nenhum constrangimento. E acredite, existem cristãos assim, infelizmente. Irmão, tomar a ceia indignamente é uma pessoa, irmão, que não dá a mínima pelo que Cristo fez na cruz, e ela continua aí numa vida de pecado, sem remorso algum. E esse aí, meu irmão, é o que come e é o que bebe indignamente. Isso aí é o que é tomar a ceia indignamente. E diante disso, nós chegamos no tópico 3 da nossa lição, que fala uma igreja modelo, louvado seja Deus. É importante, irmão, nós entendermos que antes das maravilhas, dos dons espirituais, antes dos milagres, vem o ensino da palavra, vem a comunhão, vem as orações, vem o temor a Deus. Então, nós não podemos, irmão, perder o temor e o respeito pelas coisas de Deus, pelas coisas sagradas. E o que existe por aí são igrejas que querem as maravilhas, querem os milagres, mas não querem, irmão, o ensino, a reverência, o temor, a comunhão, as orações. Para ver, irmão, Deus operar verdadeiramente, irmão, na igreja, ele tem que ter doutrina. A igreja tem que ter comunhão, ela tem que orar, tem que ter temor a Deus. Deus, irmão, ele não opera onde tem contenda. Como Deus vai, irmão, operar maravilhas, operar milagres, se não há comunhão entre os irmãos? E nem, irmão, sequer eles querem orar.
A igreja de Jerusalém, em cada alma, irmão, havia temor. A igreja, irmão, de Jerusalém respeitava, tinha reverência pelo sagrado. É o que falamos, irmão, da Santa Ceia. A pessoa toma a ceia indignamente, sem temor, sem reverência, sem um mínimo de temor, irmão. Para finalizar, uma igreja relevante ou que tem importância com a palavra da verdade é uma igreja, irmão, acolhedora. Até porque a igreja de Jerusalém era uma igreja acolhedora. Todos os irmãos, eles tinham tudo em comum e estavam juntos. Diz o texto que eles vendiam suas propriedades, seus bens, repartiam com todos, segundo cada um tinha a sua necessidade. Louvado seja Deus. A igreja, irmão, de Jerusalém era uma igreja que ajudava os irmãos necessitados. A igreja de Jerusalém também, irmão, era adoradora. E louvar e adorar a Deus, irmão, é muito mais do que cantar. Ser adorador, irmão, é se render, é se entregar totalmente, reconhecendo a grandeza de Deus, a sua criação, os seus grandes feitos, o seu poder. Também, irmão, nós concluímos que alguns líderes de igrejas atuais têm que voltar, irmão, aos ensinamentos da Bíblia. Tem que voltar a doutrinar a sua igreja. Suas pregações, irmão, tem que falar do pecado. Tem que falar de condenação. Tem que falar da cruz. Tem que falar, irmão, de arrependimento. Que a igreja de hoje seja uma igreja doutrinada. Uma igreja reverente, que ora e que tem comunhão e que teme a Deus e que adora ao Senhor em espírito e em verdade. Que nós, irmãos, como líderes, possamos trazer para as nossas igrejas o verdadeiro ensino doutrinário e bíblico que Jesus e que os apóstolos deixaram para nós. Que assim Deus possa te abençoar e abençoar a sua igreja também, em nome de Jesus. Que Deus assim te abençoe. Com gemidos que palavras não podem expressar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos, mesmo em meio à tribulação, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar.
Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero ter por ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Chamamos Jesus, não importa o lugar, se tivermos a ti, Senhor. Alegria.